Pois bem, meus irmãos, nós nesses dias temos trabalhado um tema, um assunto que eu tenho dito para vocês que na teologia esse assunto tem um termo técnico chamado de escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo do final dos tempos. No primeiro dia eu falei aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, dos sinais, das condições, dos pontos de vista que existem em relação à vinda de Jesus, a questão do arrebatamento. Ontem eu trabalhei com os irmãos a questão do reino do Senhor Jesus Cristo, mostrando o ensino do Antigo e do Novo Testamento a respeito deste reino, explicando para os irmãos que o reino do Senhor Jesus Cristo, ele foi uma promessa no Antigo Testamento para trazer a salvação, a libertação do povo de Deus, dos seus opressores, daqueles que tiram o descanso do povo de Deus. E nós vimos então que essa é a nossa grande esperança, que o Senhor Jesus Cristo venha e traga o reino junto com ele. E como eu anunciei para vocês, hoje eu quero, então, fazer uma exposição bíblica. Hoje eu quero ler as Escrituras com os irmãos e pregar no texto da primeira carta de Pedro. Eu peço que você, se tenha aí a sua Bíblia, você abra na primeira epístola de Pedro, nós vamos ler aqui no capítulo 4, versículos 7 a 9. Eu pensei em expor até o verso 11, mas acho que os que vieram esses dias já perceberam que eu falo muito, né? Então, fiquei com medo de, aqui mesmo no culto, esticar o tempo dos irmãos. Então, a exposição vai ficar dos versos 7 a 9. Por favor, me acompanhem aí na leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos de 7 a 9, diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, graças te damos pela tua palavra aberta diante de nós. Agradecemos a ti porque esse é um privilégio que o Senhor nos dá, uma honra, ó Deus, podermos ouvir a tua voz escrita no texto sagrado. E agora nós te pedimos que o teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, age em nossos corações. Corrige o que precisa ser corrigido, Senhor. Nos anima, nos encoraja, nos exorta pela tua palavra. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Existe uma frase, meus irmãos, que com certeza vocês já ouviram, que é: curta a vida, porque a vida é curta. Essa frase, ela é uma frase que expressa uma ética escatológica. O que é uma ética escatológica? Eu já expliquei para vocês que escatologia refere-se ao fim, aquilo que nós precisamos crer quanto ao final dos tempos. E todos nós, queiramos ou não, quer você esteja consciente disso ou não, nós vivemos à luz do fim. Todos nós moldamos
nossas decisões, moldamos o nosso estilo de vida à luz daquilo que nós cremos que será o nosso fim. Agora, a questão é, qual é o fim que você crê que terá? Para a maioria das pessoas que expressam essa frase que eu mencionei, o fim que elas consideram é a morte. Curta a vida porque a vida é curta. Isso significa dizer que a crença escatológica, a crença a respeito do fim de quem crê nesse tipo de frase, é que o fim é a morte. E por isso, curtir a vida é o que deve se fazer à luz do fim. Curtir a vida envolve experimentar aquilo que só se pode experimentar enquanto se está vivo. E isso, portanto, resulta em uma ética, em uma forma de se viver. Uma forma de se viver baseado em experiências. Então, a pessoa que entende que o seu fim é a morte, ela vai conduzir a sua vida entendendo que o que ela precisa fazer é acumular experiências, é fazer viagens, é ter os prazeres dessa vida, é experimentar diversas culinárias, assistir bons filmes, você ter namoros e diversões, e fazer aquilo que você só poderá fazer nessa vida. E por isso, então, a vida consiste, à luz do fim, em um acúmulo de experiências. No entanto, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Para nós que somos crentes, cristãos no Senhor Jesus Cristo e cremos na palavra de Deus, o fim não é a morte. O fim é o juízo do Senhor. O fim é o dia em que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele virá e ele vai desfazer as coisas como elas são. O Senhor Jesus Cristo virá e, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que são casados serão como se não fossem, e as coisas, as experiências que nós temos aqui, elas já não valerão de muita coisa. Aquilo que nós, então, fazemos hoje, precisa ser à luz da nossa convicção de que a morte não é o nosso fim. O nosso fim diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, à manifestação do seu reino e do seu juízo, onde ele irá separar aqueles que vão entrar no seu reino e aqueles que não vão. E por isso, a vida do cristão, a ética do cristão não consiste, portanto, em um acúmulo de experiências, mas em exibição de fidelidade. Por quê? Porque no dia do juízo, meus irmãos, será isso que Deus vai medir de cada um de nós, a nossa fé, a nossa fidelidade. A ética cristã, à luz do fim, então, consiste numa forma de viver baseada em demonstrações de fidelidade a Deus. O cristão, ele não vive, ele não tem como seu foco principal o acúmulo de experiências, mas o acúmulo de obediências, o acúmulo de exibições de fidelidade a Deus. E o texto, então, que nós acabamos de ler, nos chama, então, a considerarmos, meus irmãos, a nossa vida hoje à luz do fim. Pedro aqui apresenta uma ética escatológica
para os cristãos. Eu quero, então, expor esse texto e mostrar para vocês como que nós devemos viver à luz do fim. Como que o cristão deve viver hoje. Quais as marcas do cristão que vive à luz do fim? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira marca que o texto nos apresenta do cristão que vive à luz do fim é a oração. O cristão que vive à luz do fim é marcado pela oração. Veja que ele diz: sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Aqui nós temos dois termos, criteriosos e sóbrios, que na verdade referem-se a uma mesma ideia, que é a ideia de sobriedade. Ser sóbrio é o oposto de estar ébrio ou embriagado. A pessoa sóbria é uma pessoa que tem controle sobre as suas ações. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. A pessoa embriagada, ela começa a se comportar de uma forma que ela não se comporta quando ela está sóbria, porque ela perde um certo controle sobre as suas decisões. Mas ser criterioso e sóbrio é você, então, ter controle sobre si mesmo, saber o que fazer, saber como fazer, é estar tranquilo com a sua própria decisão. O oposto, meus irmãos, de ser criterioso e sóbrio é viver segundo as paixões dos homens, é viver de forma apaixonada. Como eu disse aqui na introdução, muita gente vive a sua vida pensando em acumular experiências, guiando-se pela busca de prazeres, de confortos, de qualidade de vida, porque entendem que é nisso que consiste a vida à luz do fato de que um dia vão morrer. E por isso, a grande maioria das pessoas, elas vivem de acordo com as suas paixões, vivem de acordo com os seus desejos. Elas entendem que elas precisam satisfazer os seus desejos o máximo que elas puderem e que não se pode esperar. É um adolescente, um jovem, que entende que não pode esperar, que ele tem que curtir, satisfazer seus desejos agora. É o adulto que entende que não pode sofrer e que por isso precisa satisfazer os seus desejos, precisa fazer aquilo que gosta. Isso é viver de forma apaixonada. E na época desse texto, meus irmãos, na época que Pedro que escreveu essa carta, ser uma pessoa sóbria, a sobriedade, era uma das virtudes mais enfatizadas, tanto por gregos quanto por judeus. A pessoa, então, sóbria, era aquela pessoa que não tinha uma vida guiada por paixões, uma vida guiada por vícios, guiada por desejos que se expressam claramente no seu dia a dia. Ela vive, ela trabalha para isso, ela se comporta, ela decide à luz disso. E Pedro, então, diz que a gente precisa ser criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Isso, meus irmãos, significa que a sobriedade cristã, ela não apenas vem por intermédio da oração, como ela exibe que você é uma pessoa de oração. É essa a ideia de a bem das vossas orações. Que não apenas você
se torna uma pessoa sóbria quando você é uma pessoa de oração, como também é perceptível que você é uma pessoa de oração por conta da sua vida de sobriedade. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte texto que eu quero citar para os irmãos aqui, abre aspas. Ele diz: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e minha sede por sua vontade, por seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. A oração, então, meus irmãos, ela traz sobriedade, porque é a oração que nos sintoniza à vontade de Deus. Eu lembro de uma vez que um homem me procurou, um rapaz me procurou, dizendo que ele estava tendo problemas no casamento dele. Então, ele me disse que ele estava tendo ali muitas discussões com a esposa, e essas discussões eram recorrentes, eles estavam brigando muito. E isso demonstra, então, que não estava havendo, portanto, sobriedade naquela relação. Obviamente, ali você tem um casal que estava vivendo à luz dos seus desejos. Como o outro não estava satisfazendo os seus desejos, então, consequentemente, eles estavam brigando muito. E, depois que ele me contou toda a situação, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: com que frequência você tem orado pela sua esposa? E com que frequência você tem orado com a sua esposa? E ele disse que realmente, ele confessou para mim, que ele não costuma orar, que ele sabe que estava errado, ele não costumava orar pela sua esposa, que ele não tinha tempo de oração com a sua esposa e tudo mais. E eu disse para ele: então não adianta nada, qualquer conselho que eu der para você aqui. Por quê? Porque está faltando aquilo que faz com que você se sintonize com a vontade de Deus, que faz com que você fique uma pessoa sóbria. O casal fique sóbrio. Entenda o que é que Deus quer para a relação, como é que Deus quer que as coisas aconteçam. Porque a oração, meus irmãos, ela coloca o nosso coração nas mãos do Senhor. A pessoa que tem uma vida de oração e que coloca as suas questões diante de Deus em oração, ela, consequentemente, não vai tomar suas decisões de forma apaixonada, mas de forma sóbria. Então, você quer identificar que alguém é uma pessoa de oração? É só você observar e ver o quão sóbrio é essa pessoa na sua vida. A oração, então, meus irmãos, é uma marca, é uma prática daqueles que estão preparados para o fim. Enquanto nós vivemos em um mundo que coloca como critério para suas tomadas de decisões as suas paixões, o cristão, ele entende que ele precisa orar. E a oração, então, é uma espécie de cerca, de muro invisível que nós armamos, meus irmãos. Eu tenho dito na minha igreja que nós estamos chegando em uma época na história humana em que será necessário que os cristãos voltem a construir monastérios, se eles querem viver como cristãos nesse mundo. Vocês sabem que houve uma época que os cristãos construíam monastérios, né? Para eles
viverem as práticas cristãs naquela sociedade. Só, meus irmãos, que os monastérios que nós precisamos construir nos nossos dias não são mais com muros de pedras. Não é mais como os que eram construídos antigamente. Os monastérios que nós precisamos construir para vivermos como cristãos enquanto o Senhor Jesus não volta, é através de muros invisíveis. E esses muros invisíveis são construídos por pedras de orações, onde o cristão ele vive em oração para que ele se mantenha sóbrio enquanto Jesus não volta. E é por isso que a oração, meus irmãos, é o que cerca o cristão, é o que marca uma grande diferença do cristão para o não cristão. Vocês já perceberam isso? Se você chega num restaurante e você olha para uma outra mesa e você percebe ali um grupo de jovens ou uma família orando antes de comer, você logo identifica que ali tem crentes. Não é assim? Porque a oração, ela é uma marca, é uma característica distintiva de um cristão. Pessoas que oram são pessoas que desistem de si mesmas e se rendem a Deus. E é por isso, meus irmãos, que orar é tão difícil, porque nós vivemos numa luta constante para vivermos segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos. Mas se nós quisermos viver preparados, sóbrios em uma sociedade apaixonada, nós precisamos de oração. Nós precisamos que a oração seja um elemento central no nosso estilo de vida. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele orienta: orai sem cessar. Orar é o que nós precisamos fazer, meus irmãos, todos os dias, sempre. Sempre orarmos como igreja, orarmos uns pelos outros. E, mais uma vez, eu lembro de uma vez que um rapaz me procurou, dizendo que estava lutando muito contra o pecado, um determinado pecado. E ele dizia assim: pastor, eu simplesmente não consigo vencer o meu pecado. Não consigo. Eu tento vencer, mas depois eu vou lá e caio. Eu tento vencer, depois eu vou lá e caio. Aí eu disse para ele assim: irmão, uma primeira coisa que eu queria observar é que eu nunca vi você no nosso culto de oração. Por quê? Se você é uma pessoa tão interessada assim na sua luta contra o pecado, se você é uma pessoa realmente tão interessada em vencer o seu pecado, por que você despreza orar uns pelos outros? Se juntar com os irmãos para ouvir o que o irmão tem de motivo de oração e você orar por ele, e esse irmão ouvir o que você tem e ele orar por você. Então, se você despreza isso, que é o beabá, se você despreza isso, que é o básico da vida cristã, como é que você quer conseguir o complexo da vida cristã, que é mortificar o pecado? Porque, meus irmãos, sem oração não existe sobriedade. Não existe. Sem oração, o que resta para nós é uma vida guiada pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. E é por isso, portanto, que nós precisamos fazer da oração um elemento central da nossa vida. Quem sabe que um dia irá se encontrar com Cristo,
se prepara para isso em oração, para que possa viver uma vida sóbria até lá. Em segundo lugar, segunda marca que o apóstolo Pedro diz aqui, daqueles que vivem à luz do fim, é o amor. Ele diz no versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É interessante isso, porque o apóstolo Pedro, ele começa dizendo, acima de tudo, porém, tenham amor. Isso porque, meus irmãos, é bastante evidente nas Sagradas Escrituras, que o elemento mais marcante de um crente é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. É o que marca, é o sinal mais claro, mais evidente de que você é alguém que anda com Deus. Às vezes, as pessoas não entendem porque que quando perguntavam para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo, como a gente gosta de dizer? E Jesus, então, dizia, cumpra os mandamentos, ame a Deus, ame o próximo. E aí, às vezes, a gente pensa, então será que Jesus está ensinando salvação por obras? Não, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo sabia que só existe uma forma, só existe algo que de fato representa que alguém pertence a Deus. É se ele ama a Deus e se ele ama o próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E o apóstolo Pedro aqui, ele diz que nós precisamos, acima de tudo, à luz do fim, ter amor intenso pelos outros. A ideia aqui dele colocar o amor intenso é porque logo depois, meus irmãos, no versículo 12, ele vai falar, amados, não estranheis o fogo ardente, o fogo intenso que surge no meio de vós. O amor intenso, então, a ideia aqui é de algo que é diretamente proporcional ao fogo ardente em que os cristãos vivem. Em outras palavras, é que quanto mais for difícil de se viver neste mundo, mas nós precisamos amar o próximo. Que quanto mais arder o fogo da nossa vida, quanto mais intensos forem os nossos sofrimentos, ou perseguições, ou dores em que nós vivemos, quanto mais a vida se torna difícil, mais nós precisamos do amor. Nós precisamos, meus irmãos, que a igreja seja uma comunidade marcada pelo amor uns pelos outros. Porque isso é simplesmente fundamental para que nós consigamos viver em um mundo que vai de mal a pior. Veja que Pedro diz que a razão pela qual nós precisamos amar é porque o amor cobre multidão de pecados. Entenda que Pedro aqui, ele não está dizendo que quando você ama, os seus pecados estão cobertos. Não é essa a ideia. O amor cobre é a mesma ideia que Tiago utiliza em Tiago capítulo 5, versículo 20, quando ele diz, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Em outras palavras, é como se o amor fosse um cobertor.
O amor é algo que se usa para quem precisa, porque está em pecado. O amor é aquilo que nós utilizamos para resolver o fato de que nós vivemos em um mundo pecaminoso. Ter um ambiente de amor, meus irmãos, é uma solução para quem vive na prática ou num mundo marcado pelo pecado. O amor, então, Pedro está dizendo, ele é como um oásis. Ou, em outras palavras, a igreja é como um oásis, onde você vai vivendo a sua vida, você vai para a sua escola, você vai para a sua faculdade, você vai para o seu trabalho, você vai para um hospital, você vai para uma repartição pública, para uma praça, e em nenhum desses ambientes você experimenta o verdadeiro amor, com raras exceções. Você percebe que não existe amor. O mundo em que nós vivemos não é guiado por amor. As pessoas, elas podem até lhe tratar bem, mas elas não lhe tratam bem porque elas amam você. Elas lhe tratam bem porque isso é educado. Ou então elas lhe tratam bem porque algum interesse elas têm com isso. Talvez porque é o trabalho delas, ou por outra razão. Mas o mundo em que nós vivemos é um mundo, meus irmãos, onde o único amor que se pode desfrutar é o falso, é o ilusório, é o amor condicional, onde as pessoas fazem algo de positivo para nós, porque, de alguma forma, elas têm algum tipo de interesse com isso. Algum interesse. Se você se tornar, por alguma razão, uma pessoa desinteressante, você vai deixar de ser amado, rapidamente. Já perceberam isso, né? E a igreja, ela serve, portanto, como uma espécie de oásis, onde a gente vive num deserto de amor, mas de repente a gente entra num oásis, onde a gente percebe que ali sim se pode experimentar o verdadeiro amor. Então, uma segunda maneira que Pedro aqui nos diz de viver à luz do fim é produzindo, meus irmãos, um ambiente onde as pessoas se sentem amadas, motivadas a viver uma vida mais santa. Eu falei com vocês ontem, que a razão pela qual o cristão deve se engajar na sociedade não é porque ele deseja mudar as estruturas da sociedade para que a sociedade se torne uma sociedade estruturalmente cristianizada. O cristão sabe que isso é impossível. O cristão sabe que até que Jesus Cristo volte, esse mundo será dominado pelo poder das trevas, pelo império das trevas. Ele sabe disso. Então, nosso desejo não é mudar as estruturas para fazer com que Cristo reine sobre todas as estruturas da sociedade. A razão pela qual, meus irmãos, nós devemos nos engajar na vida pública é porque a essência do que é ser cristão é amar. Então, sabe por quê? Que se você é um sapateiro, você deve fazer um bom sapato, porque você ama o próximo. E ao fazer um bom sapato, você está de alguma forma cobrindo um efeito do pecado neste mundo, que é o fato das pessoas fazerem as coisas desinteressadamente, não quererem o bem das outras pessoas.
Por que que você, no seu trabalho, deve ser um bom profissional? Por que que você deve atender bem os clientes que entram no seu ambiente de trabalho? Por que que você deve obedecer o seu patrão, ou o seu líder, o gerente? Por que que você não deve matar o seu horário? Por quê? Porque nós amamos, meus irmãos. E à medida que nós praticamos o amor, nós vamos cobrindo efeitos do pecado na nossa sociedade, na nossa vida. Isso é verdade em todas as áreas, especialmente na igreja. A igreja precisa ser um ambiente onde as pessoas podem ter a certeza de que aqui elas são amadas. E não ache que eu estou aqui sendo humanista ou com conversa de coaching. Pastor David já orientou vocês muito bem sobre isso, que eu vi o vídeo no Instagram, quando ele deu essa orientação. Eu não estou aqui, meus irmãos, falando dessa ideia de que humanista, do amor. Eu estou falando aqui de uma questão, meus irmãos, de identidade. A igreja precisa ser marcada por isso. Não é um suprimento de carências afetivas, carências emocionais, mas de necessidade que nós temos de vencer o nosso pecado, de nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores. E a igreja precisa ser esse ambiente onde a gente escuta a orientação, onde a gente é exortado, onde a gente experimenta o perdão e onde a gente perdoa, onde a gente experimenta o conforto e a gente é confortado. A gente fala para as pessoas ouvirem as nossas dores e a gente oferece os nossos ouvidos para que as pessoas falem as suas dores. A igreja é um ambiente, precisa ser um ambiente, onde você não é constantemente apontado, julgado, mas você é devidamente corrigido, exortado. E isso, meus irmãos, é uma marca de uma igreja que se prepara para o fim. Ela sabe que enquanto ela estiver aqui, ela precisa se guardar, ela precisa ser diferente, ela precisa ser um oásis, um ambiente onde as pessoas podem, enfim, desfrutar o amor e praticar o amor, enquanto Jesus Cristo não volta, para colocar o amor como lei na nossa sociedade. Portanto, vamos fazer do amor uma marca dessa igreja. Que essa igreja, meus irmãos, seja um oásis de amor na vida de vocês. Que aqui você possa ter a certeza de que existem pessoas que de fato se preocupam com você. Pessoas que de fato ouvem você. De fato querem perdoar você quando você erra. E aqui é um ambiente em que você também pode ser essa pessoa que exorta, que consola, que perdoa. A igreja é um ambiente de amor. E em terceiro e último lugar, verso 9, o apóstolo Pedro agora nos diz que uma terceira marca de uma igreja que vive à luz do fim é o acolhimento. Ele diz no verso 9, sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Aqui o apóstolo Pedro vai falar da hospitalidade. A hospitalidade, meus irmãos, ela sempre foi uma das virtudes mais valorizadas no mundo antigo, no mundo em que Pedro vivia. E a palavra hospitaleiro,
ela é, na verdade, a tradução de uma palavrinha grega chamada philoxenos. Filo, você sabe, a ideia de amor, amar alguma coisa. E xenos é alguém que é diferente de você, alguém que é estranho a você. Em muitos contextos, essa palavra é usada para falar do estrangeiro, de alguém que é de um país diferente do seu. Mas ela também é usada para falar de alguém que é de uma casa diferente da sua. E de alguém, portanto, que é diferente de você. Então, hospitalidade é um tipo de demonstração de amor por quem é diferente de você, por quem é de fora da sua casa, ou da sua cidade, ou do seu país, ou de fora do seu padrão pessoal. Naquela época, como eu disse a vocês, a hospitalidade era uma prática bastante estimulada nos manuais cristãos. Havia um manual cristão bem antigo chamado Didaquê, que deu bastante ênfase a essa virtude da hospitalidade. E Paulo também coloca a hospitalidade como uma qualificação para pastores, tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, para você perceber como a hospitalidade é, de fato, algo muito importante. Mas vamos pensar um pouco mais no que é ser alguém hospitaleiro. Ser hospitaleiro, meus irmãos, não é, embora envolva, mas não é simplesmente você convidar pessoas para a sua casa e recebê-las bem, tá certo? O dom da hospitalidade, ou ser uma pessoa hospitaleira, pode envolver isso, mas não é isso. Muita gente acredita que possui o dom da hospitalidade, porque quando a pessoa chega na casa dela, ela oferece um copo d'água, ela puxa um ventilador para a pessoa não passar calor e tudo, e pode ser, porque isso é você ser hospitaleiro, mas isso não é a essência do que é ser hospitaleiro. A essência de ser hospitaleiro, meus irmãos, é você oferecer de si ou da sua casa qualquer um dos seus bens para alguém que precisa. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então perceba que ser hospitaleiro é você acolher alguém que está em necessidade. Alguém que não é da sua casa, não é da sua cidade, não é do seu país, ou alguém que não é você, e que precisa de alguma coisa, e você então compartilha o que você tem com essa pessoa. Você tem 2 pães, e você vê alguém de fora precisando de um pão, e você compartilha o que você tem com essa pessoa. Portanto, meus irmãos, ser hospitaleiro é ser alguém que acolhe as outras pessoas em suas necessidades. E é por isso que Pedro coloca aqui que isso deve ser feito sem murmuração. Por quê? Porque numa sociedade daquela época, que via a hospitalidade como uma regra social, isso era feito sob murmuração. Então, as pessoas eram hospitaleiras porque isso é o que todo mundo é. Era assim, antigamente era assim. E por isso as pessoas eram hospitaleiras, mas reclamando. E Pedro está dizendo que o cristão, ele é hospitaleiro, ele é acolhedor, mas sem murmuração. Por exemplo, se eu pergunto aqui para vocês, esposas, você chega para o seu marido, aí diz assim:
será que você poderia ir ali na esquina comprar pão? Isso já aconteceu na casa de vocês? Acontece, né? Lá em casa acontece quase todo dia. Então, minha esposa chega, aí eu estou lá ocupada, aí ela chega assim, poderia ir ali no mercadinho comprar pão? Então, há duas formas, há três coisas. Uma coisa que eu poderia dizer, não, eu não posso, estou ocupado agora, eu não posso. Mas se eu disser que posso, e disser que eu vou, mas eu fizer isso reclamando, para ela, para a esposa, é como se você não tivesse ido. É ou não é? É. Porque quando você vê uma pessoa em necessidade, e você acolhe essa necessidade, mas reclamando, é como se você não estivesse ajudando. É como se não valesse o que você está fazendo. Ajudar alguém que precisa de ajuda, mas fazer isso reclamando, meus irmãos, é humilhante para quem precisa de ajuda. Portanto, Pedro fala que o cristão, ele tem um comportamento acolhedor, um comportamento hospitaleiro. Ele é alguém que olha para a sociedade em que ele vive, ele é alguém que olha na sua igreja, e quando ele percebe que existem necessidades, ele compartilha o que tem para acolher. E isso tem sido uma das principais marcas históricas da igreja cristã. A igreja cristã, meus irmãos, ela é historicamente marcada por acolhimento. As pessoas precisavam de cuidados médicos. Os cristãos criaram os hospitais. Vocês sabiam que quem inventou o hospital foram os cristãos? Que é por isso que tem uma cruz vermelha nas ambulâncias? Porque as pessoas precisavam de cuidados médicos, os cristãos inventaram os hospitais. As pessoas precisavam aprender a ler, os cristãos inventaram as escolas. As pessoas precisavam ter liberdade vocacional, os cristãos inventaram as universidades. Então, a igreja cristã, ela sempre foi marcada, historicamente, por ser um ambiente de acolhimento. Ela é um ambiente que olha para a sociedade em que vive, e ela percebe que existem necessidades, e ela compartilha o que ela tem para atender às necessidades do mundo, das pessoas que estão de fora dela. E acolhimento, meus irmãos, é uma forma muito especial de amor. Eu digo isso para vocês pelo fato de ter um filho autista. Quando eu percebo que o meu menino mais novo, o Lucas, ele é acolhido, eu me sinto amado. Posso citar para vocês assim coisas simples, como uma vez que eu fui com a minha família para o McDonald's, e aí o Lucas, ele teve uma época, o Lucas é o meu filhinho mais novo, ele teve uma época que se o sanduíche viesse na caixa, aquela caixinha de papelão, ele entendia que ali era o sanduíche dele. Só que, normalmente, os sanduíches que vêm na caixa são os mais caros, né? E ninguém compra o sanduíche mais caro para um menino de 4 anos, de 3 anos. Por quê? Porque quem sabe desfrutar, de fato, do sabor de um sanduíche mais caro e o mais barato é o adulto. Um menino de 3, 4 anos, você compra um cheeseburger, ele está satisfeito, né? Então, eu chegava ali para a moça que atendia, aí eu perguntava para ela, moça, será que você pode colocar esse cheeseburger dentro de uma caixa de papelão? Aí ela dizia, eu não posso, ela tem que ir no papel. Aí eu falava para ela, não, é porque o meu filho autista, ele só come o sanduíche se vier na caixa de papelão. Aí ela, claro,
Na mesma hora, ela pegava ali o papel, tirava e colocava numa caixa de papelão. E isso, meus irmãos, esse pequeno gesto dela, de acolhimento, de hospitalidade, com uma pessoa que fugia do padrão, que era uma criança autista, isso é uma exibição, isso faz com que você sinta um certo amor ali. Entendem isso? Porque o acolhimento é uma forma muito sutil, muito especial de amor. Eu me lembro de uma outra vez que a gente foi no shopping Mangabeira e o Lucas, ele não entrava, teve uma época que ele não entrava em banheiro de shopping, porque tem aquele vento lá que faz um barulho gigantesco, então ele não entrava. E um dia, a gente no shopping Mangabeira, ele lá morto de apertado, tem que ir no banheiro, tem que ir. Quando a gente chegou lá, tinha um banheiro específico para autistas. Aí eu tirei uma foto da porta do banheiro e compartilhei no meu Instagram, agradecendo ao Shopping Mangabeira por pensar que pessoas autistas poderiam frequentar o shopping e, então, fazer esse ato de acolhimento. Eles, então, me responderam no privado, dizendo que estavam muito felizes pelo fato do Lucas ter se sentido acolhido no Shopping Mangabeira. Então, veja, meus irmãos, se esses casos pequenos, pouco significantes, já exibem de uma forma tão poderosa o que é o acolhimento, o amor, isso precisa existir dentro da igreja, meus irmãos. A igreja precisa ser esse lugar onde não existe quem passa fome, onde não exista quem passe necessidades. A igreja é aquele lugar onde não existe ninguém pedindo esmola. Não tem ninguém ali na porta pedindo esmola. Por quê? Porque a igreja é um ambiente assim. A igreja é um ambiente, meus irmãos, onde ninguém deve ficar sem ter o que comer, sem ter o que morar, onde morar, sem ter o que vestir. A igreja é um lugar onde pessoas que têm deficiência física, elas são amadas, elas são respeitadas independentemente da sua condição física, independentemente da sua cor, se você é homem, se você é mulher. A igreja é um lugar de acolhimento, onde o diferente é amado também. Esses dias eu conversava com um amigo meu, lá de Fortaleza, e esse meu amigo saiu da igreja que ele era membro, com a família, e a razão pela qual, meus irmãos, ele saiu me deixou muito triste, porque eu conheço a igreja que ele era membro, lá em Fortaleza. É uma igreja com uma pregação excelente, muito boa, muito bíblica. É uma igreja com música excelente, músicas cristocêntricas, músicas bíblicas. É uma igreja que tem muitas programações que são muito boas. As reuniões de mulheres são bíblicas, as reuniões de homens são bíblicas, e por aí vai. Mas tem um detalhe. Esse meu amigo, ele tem uma filha autista. E ela é uma autista de suporte 2 ou 3. Em outras palavras, ela é uma autista que precisa de muito suporte. E ele diz que a família dele, na igreja, não era convidada para nada. Ninguém convidava a família dele para um jantar, para alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele indo com a esposa, a filha tinha que ir junto.
Então, é como se a família dele fosse considerada um peso para muitos irmãos naquela igreja. O ministério infantil daquela igreja nem sequer cogitava fazer um treinamento. Ele dá treinamentos em igrejas sobre como igrejas podem acolher pessoas autistas. Ele e a esposa vão em diversas igrejas dar treinamentos de como a igreja precisa lidar com pessoas autistas. Mas na igreja que ele era membro, a igreja não queria dar esse treinamento, não tinha interesse nesse treinamento, sendo que a igreja tinha 2 ou 3 crianças autistas ali, especialmente essa moça. E ele então, meus irmãos, mudou, decidiu sair da igreja e procurar uma igreja em que a filha dele fosse acolhida. Mesmo isso, eu conversando com ele e dizendo para que ele tentasse mudar o quadro, para que ele exortasse, para que ele encorajasse o pastor, os diáconos e tudo, e ele tentando fazer isso, tentando, mas não tinha jeito. A família dele era um peso para aquela igreja. E a igreja que ele conseguiu, e descobriu que era uma igreja que tinha um interesse, um trabalho especial para acolher pessoas autistas, era aquelas famosas igrejas muito moderninhas para os dias de hoje. E aí você pensa, meus irmãos, uma igreja que tem Bíblia, que tem boas programações, que tem boas músicas, mas é uma igreja que não acolhe os deficientes físicos, não acolhe os idosos, não acolhe os autistas. Isso é triste. Se a vida é difícil para nós, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, imagina quando você é um crente fora do padrão. Entendem? Quando você é um crente e pobre que passa necessidade. Um crente e autista, um crente e deficiente físico, deficiente mental. A igreja precisa, então, ser esse ambiente em que nós podemos sentir e oferecer acolhimento até que Jesus Cristo volte. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele transformará o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. E já não haverá mais autistas, já não haverá mais cegos, deficientes físicos, já não haverá ninguém que seja considerado estrangeiro ou estranho por ninguém. Até que isso aconteça, meus irmãos, é a igreja que tem que ser esse ambiente de acolhimento. É a igreja que precisa oferecer isso. Eu confesso a vocês, uma das principais razões que moveu eu e minha esposa a decidir mudar, meus irmãos, é porque eu fui pregar numa igreja lá na cidade de Pinhais, e a igreja lá que eu estou indo é uma igreja cheia de autistas. E a igreja tem trabalhos, treinamentos, pessoas que a igreja investiu para se prepararem, para receberem adolescentes autistas, crianças autistas. E acolhimento é uma coisa extremamente poderosa, meus irmãos. Sabe aquela historinha que às vezes a gente tenta desprezar, do visitante que chega na igreja, aí ele chega na igreja e vai embora da igreja e ninguém o cumprimenta, ninguém o acolhe. Dificilmente ele volta, não é? Por quê? Porque o acolhimento é uma coisa muito poderosa. É muito poderoso. Então,
que essa igreja ela seja marcada por ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ajuda os necessitados, uma igreja que se preocupa com os que passam fome, uma igreja que se preocupa com os que não conseguem andar, uma igreja que se preocupa com os que não têm onde morar, uma igreja que se preocupa com quem precisa de ajuda. Então, para refrescar a memória dos irmãos, 3 maneiras de sermos pessoas preparadas para o fim. 3 marcas, desculpe. A oração, o amor e o acolhimento. Na próxima oportunidade, que quando eu vier de férias para João Pessoa e o pastor David me cedeu o púlpito, aí eu apresento as outras 2, dos versos 10 e 11, tá bom? Mas vocês viram, como eu gosto de vocês, já são 8 e 10. Imagina se eu tivesse mais 2 pontos nesse sermão, hein? Então, vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela clareza da Tua palavra, que nos ajuda a entender o que nós precisamos de fato fazer, Senhor. Nós pedimos a Ti que essas marcas estejam nessa igreja, que cada vez mais o Senhor vá aumentando um por um dos cristãos aqui que valorizam a oração, que valorizam uma vida de amor e que valorizam o cuidado com os necessitados. Porque isso, ó Deus, isso é o que de fato nos prepara para o fim. Não há dinheiro, não há comida, não há poupança, aposentadoria, que consiga de fato nos preparar para os nossos últimos dias. O que nós de fato precisamos é do que o Senhor nos orienta na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.